Na segunda parte, vamos expor e comentar o marxismo cultural e a escola de Frankfurt. Marxismo cultural. Marx escreveu no Manifesto Comunista, em 1848, o seguinte, abre aspas, o trabalho industrial moderno, a sujeição do operário pelo capital, tanto na Inglaterra como na França, na América como na Alemanha, despoja o proletariado de todo o caráter nacional. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar aquilo que não possuem. A ação comum do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das primeiras condições para a sua emancipação. Proletários de todo o mundo, univos. Fecha aspas. Em verdade, dessas palavras proféticas de Karl Marx, no início do século XX, era unanimidade entre os seguidores da doutrina marxista de que na próxima guerra entre os países capitalistas da Europa, os proletários iriam se negar a lutar pelas suas pátrias e, com as armas nas mãos, se uniriam internacionalmente para derrubar a burguesia em todos os países desenvolvidos e tomariam o poder político implantando o socialismo. Os intelectuais socialistas falavam com júbilo em suas palestras e conversas entre intelectuais sobre essa certeza, o que o mestre Karl Marx havia previsto estava próximo a acontecer. Porém, quando a Primeira Guerra Mundial, que envolveu a maioria dos países da Europa, para surpresa geral dos intelectuais socialistas, não aconteceu o que Marx havia previsto. Os trabalhadores se alistaram em massa aos exércitos das suas nações e lutaram pelas suas respectivas pátrias, não pegando em armas e lutando pelo socialismo mundial. A refutação do marxismo pela realidade histórica, soldado a caminho do fronte, conta que pediu aos pais que não esperassem sua volta. Para ele, vitória de seu exército era certa. Momento maravilhoso justificaria os sacrifícios de seu país. Os intelectuais socialistas ficaram como baratas tontas. O chão se abriu sob seus pés. Como pode ter acontecido isso? Se perguntavam com grande amargura. Como pode não ter acontecido o que Marx previu? Com o final da guerra e a consumação do fato, e com a tomada do poder na Rússia, em 1917, pelos comunistas, os intelectuais socialistas ocidentais continuaram amargurados a se perguntar por que no Ocidente, nos grandes países capitalistas, as previsões de Karl Marx não aconteceram. Diante da realidade dos fatos históricos e da prova incontestável de que os trabalhadores tinham pátria, sim. Diante da prova incontestável que os trabalhadores prezavam suas nações e tinham patriotismo, era de se esperar que os intelectuais socialistas chegassem à conclusão que algo estava errado com a palavra de Marx. Mas isso seria sacrilégio. O profeta Marx não erra. Então aconteceu o inusitado. Eles concluíram que Karl Marx não erra. Karl Marx não errou. Algo existia na sociedade ocidental que fazia com que não acontecesse o previsto no dogma marxista. Precisamos encontrar o culpado dessa heresia. Marx já tinha dado algumas dicas no Manifesto Comunista, dentre elas, escreveu: abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas, sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa. No capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletariado e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento, e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. A família, segundo a loucura marxista, é a culpada pelo marxismo não ter sido aceito no Ocidente. A família, ou mais precisamente, a família burguesa. Digamos, marido, mulher, filho, filha, avô, avó, são família burguesa. Disto sabemos. O que não sabemos é como seria a família comunista para Karl Marx. Isso
ele não disse. Então, eis aí a resposta. A família cristã, centrada na moral judaica cristã, no direito romano e na filosofia grega clássica. Esses são os vilões. A moral judaica cristã, o direito e a filosofia. Aristóteles e Adriano, representantes da filosofia e do direito romano, segundo a insanidade marxista, também são os culpados pelas ideias do mestre Karl Marx não terem sido aceitas no Ocidente. Essas são as bases da cultura ocidental e são os culpados de, no Ocidente, não terem acontecido as previsões de Karl Marx. Os descobridores desta macabra conclusão foram o húngaro Lukács e o italiano Antonio Gramsci. Disseram eles: os trabalhadores são alienados e não percebem que são dominados por essas perversidades burguesas. Aos iluminados intelectuais socialistas cabia a nobre tarefa de destruir a cultura ocidental, destruir a família, a moral cristã, o direito e a filosofia e tudo mais, segundo eles, pudessem impedir que as previsões de Karl Marx não se realizassem. E, finalmente, quando eles reduzissem a pó a cultura ocidental, o maravilhoso marxismo comunista finalmente seria implantado no Ocidente. Já que a realidade não bateu com a teoria marxista, mudemos a realidade, disseram os intelectuais socialistas. Passaram então a imaginar estratégias que pudessem usar para atingir esse objetivo, que sabiam eles era de longo prazo. Daí surgiu o marxismo cultural, que passou a atuar nas universidades e escolas em geral, na mídia, no meio artístico, e produziu seus filhos, o politicamente correto, os progressistas, os liberais, o terceiro setor, as ONGs, sem fins lucrativos, onde eles continuam a agir sorrateiramente camuflados, pois uma das estratégias fundamentais do marxismo cultural é não assumir a sua personalidade marxista, principalmente depois da derrocada do Império Soviético. Tal poder corrupto acaba de conseguir o poder na maior nação do mundo, os Estados Unidos, que foi durante 60 anos o alvo principal da militância do marxismo cultural. E com isso, a sociedade atual está correndo sério risco de ser destruída e o marxismo, a doutrina do pensamento único, ser implantada no planeta não mais pela revolução, mas agora pela corrupção da sociedade. A seguir iremos descrever quais foram as loucas ideias desses dementes marxistas. Princípios gerais. As ferramentas para alcançar os objetivos do marxismo cultural foram surgindo. Lukács forneceu as linhas gerais, a meta seria incutir nos trabalhadores a consciência de classe. Gramsci inventou a revolução cultural, com o objetivo de mudar o senso comum da humanidade. O pessoal da escola de Frankfurt, em especial Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas, tiveram a ideia de misturar Marx e Freud. Concluíram que a sociedade ocidental era dependente da cultura burguesa. Deram o nome às suas elucubrações de teoria crítica, que foi a única coisa que fizeram. Crítica a tudo, menos ao falido socialismo. Propostas para o futuro, ou seja, o que viria após a destruição da sociedade ocidental, tal qual Karl Marx, jamais disseram como seria. Da França, o marxismo cultural recebeu a providencial colaboração do desconstrucionista Jacques Derrida. O desconstrucionismo é o método através do qual se retira o significado de um texto para se colocar a seguir o sentido que se pretende para esse texto. Esse método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Desconstrução de um texto ou de uma realidade histórica permite que se elimine o seu significado, substituindo-o por aquilo que se pretende. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar um marxista cultural a inferir que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça ou de um sexo sobre o outro.
A análise desconstrucionista das obras de Shakespeare por parte de um marxista cultural pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a supressão da mulher. Ou a análise desconstrucionista dos Lusíadas, de Camões, levaria à conclusão de que se trata de uma obra colonialista, machista e imperialista. Nos Estados Unidos, a lenta, mas eficaz germinação do politicamente correto foi a faceta americana a contribuir com o marxismo cultural. Marcuse é o germe do politicamente correto nos Estados Unidos com a ajuda de Adorno. Os dois fugiram para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Faça amor, não faça guerra, disse Marcuse, e com isso colocou a sexualidade na trama. Marcuse via um futuro adverso para a humanidade e foi ele que iniciou a luta de classe entre sexos. A rejeição de tudo que vem da direita como mal e a aceitação de tudo que vem da esquerda como bom também é uma criação de Marcuse. Devido à influência da cultura norte-americana no mundo, o marxismo cultural politicamente correto se alastrou por todo o planeta e hoje está presente em todas as partes, na mídia, no sistema educacional, nos filmes, nas peças de teatro, em tudo. Não existe nada em termos culturais onde ele não esteja transfigurado de boas intenções, de humanista, de igualdade, de proteção, de um infindável número de classes, incluindo nelas os animais, a alimentação, o fumo, os gays e por aí vai. O marxismo cultural não só ataca os bandidos, os viciados em drogas, os terroristas, os traficantes e tudo mais que seja ruim para a sociedade. O marxismo cultural os usa como importante ferramenta na sua única intenção: destruir a sociedade e a cultura ocidental. Para o marxismo cultural, a análise histórica resume-se tão só à análise da relação de poder entre grupos sociais. Em Marx, o marxismo cultural tem a sua essência, a crítica à sociedade capitalista. Em Freud, o marxismo cultural se baseou para inventar, por exemplo, o que é falado hoje em dia, que os povos da antiguidade, os índios, eram comunistas. Ou seja, adaptaram o conceito freudiano de retorno à origem. Ao conceito freudiano de repressão, atribuíram uma suposta opressão da sociedade ao instinto original do homem. O marxismo cultural cria uma ojeriza para a humanidade em tudo que existe à sombra do poder e inverte os valores. Para o marxismo cultural, um bandido estuprador é uma vítima da sociedade opressora, e a pessoa estuprada recebeu o castigo por sua existência nessa sociedade opressora. Como querem destruir a família, a procriação é para eles uma opressão da mulher, e o ato sexual sem procriação praticado por gays é o símbolo da liberdade sexual. Uma infinidade de coisas estúpidas desse tipo fazem parte do louco repertório filosófico dos marxistas culturais. Georges Lukács, nascido em 1875 e falecido em 1971, depois da desilusão socialista na Primeira Guerra Mundial, Lukács escreveu em 1919 e 1922 e publicou em 1923 História e Consciência de Classes, que foi o início da corrente de pensamento que passou a ser conhecida como marxismo cultural. Para Lukács, ideologia é a projeção da consciência de classe da burguesia, que funciona para prevenir que o proletariado assuma uma posição revolucionária classista. Segundo ele, a ideologia determina mais a forma de objetividade do que a estrutura do conhecimento. A ciência do real deve se ater, de acordo com Lukács, ao pensamento da totalidade concreta, através de que é possível pensar objetivamente um período histórico. Ele também escreveu, abre aspas,
Somente quando o coração do ser mostra-se como ser social, pode aparecer como um produto inconsciente da atividade humana, e esta atividade, por sua vez, é o elemento decisivo de transformação do ser. Fecha aspas. Lukács inventou o termo reificação, dizendo que é devido à natureza íntima da sociedade capitalista, as relações sociais transformam os indivíduos em coisas, impedindo o surgimento da consciência de classe. Em um ensaio com o mesmo nome da sua obra, Lukács tenta preencher uma lacuna do marxismo, a ausência do conceito de classe em Marx, definindo-o como sendo a posição que o indivíduo ocupa no modo de produção. O que é trocar 6 por meia dúzia, uma vez que teria que explicar e demonstrar o que vem a ser posição no modo de produção. Lukács era, digamos, despojado como bom socialista, dava sua mulher para o amigo que a quisesse. No final da sua vida, Lukács rejeitou as ideias de história e consciência de classe, em particular a crença no proletariado como sujeito objeto da história. Passou também a combater o Partido Comunista Soviético. Provavelmente o proletário Lukács se conscientizou do seu amor à pátria húngara quando da invasão da Hungria pelo exército comunista soviético. Ou seja, o próprio teórico, ou um dos principais teóricos do marxismo cultural, quando chega na sua, digamos, velhice, se arrepende a cada linha, a cada palavra e a cada ideia de formulação do marxismo cultural. Então, aí a gente pode ver como a história ou o tempo nos mostra, e mostrou até para os seus próprios teóricos, que o marxismo, em nenhuma área que tente, de alguma forma, ser aplicado, ele é viável ou coerente. Escola de Frankfurt. O pensamento alemão dominou na Europa Ocidental entre os anos de 1840 e 1935. Porém, suas 2 guerras mundiais perdidas pararam com essa supremacia. A última representante dessa fase áurea alemã foi a Escola de Frankfurt. Foi a presença derradeira que se irradiou por campos até então não explorados. A escola, chamada oficialmente de Instituto de Pesquisa Social, foi fundada no auditório da Universidade de Frankfurt em 1924. Foi o resultado de um encontro preliminar denominado de Primeira Semana de Trabalho Marxista, ocorrido num hotel na cidade de Ilmenau. Participantes da primeira reunião que deu início à Escola de Frankfurt. A fundação do Instituto é devida a Felix Will, um jovem intelectual marxista que conseguiu convencer o seu pai, um rico negociante judeu, a amparar o pessoal da instituição que ele idealizou. Ela seria um anexo da Universidade de Frankfurt ligado ao Ministério da Educação. Além de ter um prédio próprio, o Instituto receberia uma doação anual de 120 mil marcos do pai de Félix. Nos anos 1930, graças ao trabalho intenso de Max Horkheimer, filho de um industrial judeu, o Instituto se desenvolveu. Com Horkheimer, surgiu em 1937 a teoria tradicional e a teoria crítica, início da estratégia marxista cultural efetiva, com a intenção de destruir as bases da sociedade ocidental, a moral judaica cristã, o direito romano e a filosofia. Eis aí a turma de Frankfurt, judeus ateus, revoltados com o mundo que tanto os oprimiu e por isso querendo mudar o mundo. A escola procurou aproximar Marx com Freud e por vezes a Heidegger, numa mistura um tanto complicada, tentando embutir no marxismo a psicanálise e o existencialismo. Em 1930 e 1950,
os frankfurtianos entraram em todos os campos da área de ciências humanas, procurando adaptar o marxismo a cada uma delas, criando novas formas politicamente corretas para expressar as mesmas ideias de Karl Marx. Os membros da escola, a maioria judeus, assistiram à rápida ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, sendo por isso forçados a ter que abandonar o país em 1933. Fugiram para Genebra, Paris, Cidade do México e para várias cidades dos Estados Unidos. Os que mais tarde retornaram para a Alemanha, como foi o caso de Horkheimer, Adorno e Pollock, o fizeram depois de 20 anos de exílio, quando, amargurados com as ideias que proclamaram antes, terminaram por renegá-las, como se deu com Horkheimer. Os membros da escola afirmaram que a sociedade moderna, ao dominar a natureza por meio da tecnologia, provocaram um empobrecimento geral dos seres humanos. Segundo eles, no lugar da religião surgiu o culto ao progresso, que a tudo sacrifica em nome de uma racionalidade científica sobre-humana. Marcuse foi o que mais chamou atenção para os supostos efeitos da tecnologia sobre a sociedade, afirmando que ela serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle social e coesão social. Porém, essa afirmação é uma enorme mentira. O progresso tecnológico, advindo da Revolução Industrial, trouxe com ele a democracia representativa pela primeira vez na humanidade. Até então, por milênios, em todas as partes do planeta, sempre as nações foram comandadas por uma nobreza absolutista, por clero ricos, e o povo era pobre ou escravo e nada decidia. O progresso tecnológico trouxe com ele a liberdade política e cultural e o fim do Estado absolutista. Pela primeira vez na humanidade, o cidadão comum pode escolher seus representantes políticos e também se candidatar. Pela primeira vez na humanidade, um operário pode ser presidente de uma nação. Pela primeira vez na humanidade, os seres humanos conseguiram viver, em média, mais de 35 anos, até atingir altos graus de qualidade de vida, que possibilitam a humanos viverem bem até idades médias de 80 anos. Infelizmente, muitos, apesar das evidências contrárias, acreditaram nessa mentira de Marcuse. Por fim, os membros da escola desligaram-se do próprio iluminismo inicial, assumindo uma posição profundamente pessimista sobre o desempenho da razão. A revolta estudantil de 1968, Marcuse, com 70 anos, foi promovido a ícone da rebelião da juventude ocidental. Alcançou fama internacional e seus livros Eros e Civilização e O Homem Unidimensional tornaram-se best-sellers. Horkheimer, entretanto, quis distância de toda aquela agitação. Ele acreditava, com muita correção, que a situação social das décadas que se seguiram à derrota alemã mudaram drasticamente em relação aos anos 20 e 30. Com grande lucidez, Horkheimer percebeu que as condições sociais e de produção haviam mudado. Segundo ele, os indivíduos começavam a se integrar, superando os históricos antagonismos de luta de classes que haviam gerado o marxismo clássico. Também com grande lucidez, disse que devemos preservar a liberdade, duramente conquistada, defendendo-a contra as ditaduras. Toda a linguagem antiga de inconformismo, escreveu ele após mencionar um trecho de Otto Kirchheimer, pertencia a uma época morta. Deste modo, Horkheimer, o criador da teoria crítica, distanciou-se definitivamente de qualquer contestação da realidade capitalista em que os estudantes viviam naquele momento de fúria. Os principais autores e títulos dos teóricos da escola de Frankfurt, eu vou citar alguns aqui. O Horkheimer, com seus estudos em filosofia e ciências sociais, Colapso da Razão e Dialética do Iluminismo, foram as três principais obras deste
teórico de Frankfurt, não esquecendo da teoria crítica, que é o maior clássico dele. Theodor Adorno, com Dialética do Iluminismo, a personalidade autoritária, dialética negativa e mínima moralia, as 4 principais obras do Adorno. O Herbert Marcuse, com o Marxismo Soviético, o Homem Unidimensional, Fim da Utopia e Eros e Civilização. Wilhelm Reich, com Análise do Caráter, Psicologia de Massas do Fascismo, foram os principais teóricos da Escola de Frankfurt. Por incrível que pareça, a gente se encontra hoje na segunda década do século XXI e a juventude, as universidades, os intelectuais ainda pregam e ensinam o pensamento dessa turma da Escola de Frankfurt como se fosse algo salvador da humanidade e um pensamento extremamente polido, extremamente fundamentado e que numa análise fria e analítica a gente vê que tudo o que eles escreveram e teorizaram foi negado por eles próprios depois e que é inviável, totalmente incoerente e inviável. Por exemplo, técnica para a Escola de Frankfurt era igual à ideologia, ou seja, tecnologia de informática é igual à ideologia. Quer dizer, não tem nexo nenhum. As comparações que eles criaram. Ou seja, na mentalidade dos teóricos da Escola de Frankfurt, qualquer coisa pode ser criticada e qualquer coisa pode ser analisada e denominada como uma ferramenta marxista de transformação, de reconstrução ou de alteração da realidade vivida através de milênios, onde se criou o direito, a filosofia, a moral, a ética praticada pela sociedade.